No ano de 711, um exército cruzou o Estreito de Gibraltar e conquistou quase toda a Península Ibérica em apenas 7 anos. Por quase 800 anos, as terras que hoje conhecemos como Portugal e Espanha foram dominadas por muçulmanos. Mas antes de você fechar este vídeo, pensando que vai assistir propaganda religiosa, deixa eu ser completamente direto com você. Este vídeo não vai romantizar absolutamente nada. Nem os muçulmanos, nem os cristãos, nem a esquerda que adora falar da convivência harmoniosa, nem a direita que pinta tudo como invasão bárbara, porque a história real de Al-Ándalus, como essa região era chamada, é muito mais complexa, muito mais fascinante e muito mais perturbadora do que qualquer narrativa simplista que você já ouviu. E o mais importante, eu vou te mostrar exatamente quais são as fontes históricas primárias que comprovam cada afirmação que farei aqui. Este vídeo é baseado em crônicas medievais originais, tanto cristãs quanto muçulmanas, em pesquisas de historiadores acadêmicos renomados e em documentos que sobreviveram por mais de 1000 anos, sem agenda política, sem propaganda religiosa, apenas os fatos históricos que as fontes nos revelam. E te garanto uma coisa, a verdade é muito mais interessante do que qualquer ficção. Então fica comigo até o final, porque você vai descobrir coisas sobre a história da Europa que provavelmente nunca te contaram na escola. Você vai descobrir por que a conquista muçulmana foi tão rápida. Vai entender o que realmente significava ser cristão ou judeu sob domínio islâmico. Vai conhecer massacres que ambos os lados cometeram e tentaram esconder. Vai aprender sobre avanços científicos reais e também sobre mitos que foram inventados séculos depois. Que no final vai ter uma compreensão honesta de um dos períodos mais mal interpretados da história europeia. Vamos começar pelo início. E o início é violento. No começo do século VIII, a Península Ibérica era controlada pelos visigodos, um povo germânico que havia conquistado a região após a queda do Império Romano do Ocidente. Os visigodos haviam se estabelecido ali há quase 300 anos. Haviam se convertido do arianismo ao catolicismo. Haviam construído uma monarquia que, pelo menos no papel, governava da atual Portugal até o sul da França. Mas em 711, o reino visigodo estava em profunda crise. O rei Witiza havia morrido em 710 e 2 nobres disputavam o trono. Rodrigo, que havia conseguido se coroar, e Agila, filho de Witiza, que reivindicava o trono como legítimo herdeiro. Era uma guerra civil em pleno curso, com o reino dividido, exércitos fragmentados e nobres escolhendo lados baseados em interesses pessoais mais do que em lealdade dinástica. A situação era ainda mais complicada. Os judeus da península, que constituíam uma minoria significativa da população, haviam sido progressivamente perseguidos pelos últimos reis visigodos. O Quarto Concílio de Toledo, em 633, havia decretado que todos os judeus deveriam se converter ao cristianismo ou deixar o reino. Conversões forçadas, confisco de propriedades, proibição de práticas religiosas. A comunidade judaica vivia sob pressão constante há décadas. Além disso, havia tensões sociais profundas. A nobreza visigoda era a pequena elite germânica, governando população majoritariamente hispano-romana, descendente dos antigos habitantes da província romana da Espanha. O sistema era feudal, com servos trabalhando terras de senhores que falavam língua diferente e mantinham cultura distinta. Em resumo, o reino estava fraco, dividido e cheio de grupos descontentes. Era o momento perfeito para uma invasão. Do outro lado do Mediterrâneo, o califado omíada, com capital em Damasco, havia conquistado todo o norte da África nas décadas anteriores. A última grande cidade bizantina no norte da África, Cartago, havia caído em 698. Os berberes, povos indígenas do Marruecos, Argélia e Tunísia, haviam sido conquistados e convertidos ao Islã, muitas vezes à força. E foi nesse momento de fraqueza visigoda que o governador muçulmano do norte da África, Musa ibn Nusayr, viu uma oportunidade. As fontes divergem sobre os detalhes exatos, mas a maioria dos historiadores concorda
que houve algum tipo de convite ou pelo menos comunicação prévia. Alguns nobres visigodos do partido de Agila podem ter buscado mercenários muçulmanos para ajudá-los na guerra civil. Outros relatos falam de um conde Julião, governador de Ceuta, que teria convidado os muçulmanos como vingança contra o rei Rodrigo. A verdade provavelmente está em algum lugar no meio. O que sabemos com certeza é o seguinte: em abril de 711, um general berbere chamado Tariq ibn Ziyad cruzou o estreito com um exército de aproximadamente 7.000 homens. A maioria eram berberes norte-africanos, recém-convertidos ao Islã, não árabes. Este é um detalhe importante que muitas pessoas ignoram. A conquista da Ibéria não foi feita principalmente por árabes, mas por berberes do Marrocos e da Argélia, muitos dos quais haviam sido forçados a se converter ao Islã apenas décadas antes. E sabe aquele estreito que eles cruzaram? Hoje se chama Gibraltar, literalmente Jabal Tariq em árabe, a montanha de Tariq. O nome ficou até hoje, mais de 1.300 anos depois. A crônica moçárabe de 754, que é a fonte cristã mais próxima dos eventos, escrita apenas 43 anos depois da invasão por um autor anônimo que provavelmente viveu em Al-Andalus, descreve o que aconteceu, e não é bonito. O texto relata que o rei Rodrigo, quando soube da invasão, reuniu às pressas seu exército e marchou para o sul. Ele enfrentou os invasores na Batalha de Guadalete, próxima ao rio Guadalquivir, no sul da atual Espanha, provavelmente perto da cidade de Medina Sidônia. A batalha durou, segundo algumas fontes, 8 dias. Outras fontes falam de apenas um dia de combate intenso. O que sabemos é que foi desastre catastrófico para os visigodos. Rodrigo foi derrotado e provavelmente morto, embora seu corpo nunca tenha sido encontrado. As lendas posteriores dizem que ele escapou e morreu eremita arrependido, mas essas são apenas lendas piedosas. Provavelmente morreu no campo de batalha, e seu corpo nunca foi identificado no caos da derrota. E aqui está um detalhe crucial que muitos historiadores mencionam. Há evidências de que partes do exército visigodo, leais a Agila e aos filhos de Witiza, simplesmente abandonaram Rodrigo durante a batalha. Podem ter até mudado de lado. A traição interna, tanto quanto a habilidade militar de Tariq, causou a derrota. Após Guadalete, a resistência visigoda entrou em colapso. Tariq marchou para o norte, tomando Écija, e depois avançou para Toledo, a capital visigoda, que caiu sem resistência significativa. No ano seguinte, 712, Musa ibn Nusair, o superior de Tariq, cruzou o estreito com exército maior, cerca de 18.000 homens, desta vez incluindo contingente substancial de cavalaria árabe da elite militar. Musa tomou Sevilha, Mérida após cerco prolongado, e depois marchou para encontrar Tariq. Havia tensão entre os dois generais. Tariq, um berbere, havia conquistado muito rapidamente e conquistado muita glória. Musa, um árabe da aristocracia militar, temia que Tariq estava recebendo crédito demais. Quando se encontraram, Musa supostamente golpeou Tariq com um chicote por ter avançado sem permissão. A tensão entre árabes e berberes, que marcaria toda a história de Al-Andalus, começou desde o primeiro momento. Em apenas 7 anos, de 711 a 718, praticamente toda a Península Ibérica estava sob controle muçulmano. Como isso foi possível tão rapidamente? É uma pergunta que historiadores debatem há séculos. Várias razões se combinaram. Primeira, como já mencionei, o reino visigodo estava fragmentado pela guerra civil. Não havia unidade de comando. Não havia resistência coordenada. Segunda razão, o exército muçulmano era experiente. Havia décadas conquistando territórios. Conheciam táticas de cerco, tinham cavalaria móvel, sabiam como explorar divisões do inimigo. Terceira razão. Muitas cidades simplesmente se renderam mediante acordo, pagando tributos em troca de manter relativa autonomia. As fontes árabes descrevem dezenas de pactos, chamados de sulh, onde cidades abriam as portas em troca de proteção de suas vidas, propriedades e igrejas, mas concordando em pagar impostos anuais. Quarta razão, e esta é polêmica,
mas está bem documentada. A população judaica, que havia sido severamente perseguida pelos reis visigodos cristãos, em muitos casos colaborou ativamente com os conquistadores muçulmanos. Para eles, os novos senhores pareciam opção melhor do que os antigos. As fontes árabes mencionam que em várias cidades, Tariq deixava pequenas guarnições de soldados muçulmanos e entregava a administração local aos judeus, que conheciam a região e tinham razão para serem leais aos novos governantes. Quinta razão: a população hispano-romana em geral não tinha particular lealdade à elite visigoda. Para um camponês trabalhando a terra, mudança de senhor significava principalmente mudança de para quem pagava impostos. Se os novos senhores oferecessem termos razoáveis, por que resistir e arriscar a vida? Mas vamos deixar algo muito claro aqui, porque este ponto é fundamental. Não estamos falando de libertação. Não estamos falando de movimento progressista de igualdade. Estamos falando de conquista militar medieval com todos os seus horrores. As fontes árabes da época, como o historiador Ibn Abd al-Hakam, escrevendo no século IX, não escondem isso. Ele não tem vergonha nem remorso ao descrever as conquistas. Ele celebra o saque de igrejas ricas. Ele descreve a escravização de prisioneiros de guerra. Ele relata a pilhagem de tesouros visigodos, o confisco de terras, a distribuição de despojos entre os guerreiros vitoriosos. Isso era guerra medieval. Era brutal. Era violenta. E as regras da guerra medieval, tanto no mundo cristão quanto no mundo islâmico, permitiam tudo isso. Cidades que resistiam podiam ser saqueadas. Populações podiam ser escravizadas. Propriedades podiam ser confiscadas. Mulheres podiam ser tomadas como concubinas. Esta era a realidade, e seria desonesto fingir o contrário. E aqui está um fato que muitos preferem omitir, seja por ignorância ou por agenda. A lei islâmica da época classificava cristãos e judeus como dhimmi, ou seja, povos do livro ou povos protegidos. Mas o que isso significava exatamente na prática do dia a dia? Significava que eles podiam manter sua religião. Não eram forçados a se converter. Podiam manter suas propriedades desde que pagassem os impostos. Podiam ter suas igrejas e sinagogas, desde que não construíssem novas sem permissão explícita das autoridades. Suas vidas eram protegidas por lei. Não podiam ser mortos arbitrariamente. Até aqui parece razoável, certo? Mas havia o outro lado da moeda. Eram cidadãos de segunda classe por lei. Tinham que pagar impostos especiais que os muçulmanos não pagavam. A jízia era imposto individual sobre cada homem adulto não muçulmano. A caraj era imposto sobre a terra. Esses impostos eram frequentemente pesados, embora variassem dependendo da região e do período. Não podiam testemunhar contra muçulmanos em tribunais. Isso significava que em qualquer disputa legal entre um muçulmano e um cristão ou judeu, a palavra do muçulmano tinha peso infinitamente maior. Tinham restrições no vestuário. Deviam usar roupas ou marcas distintivas para serem identificados como não muçulmanos. A cor amarela era frequentemente imposta aos judeus. Cristãos, às vezes, tinham que usar cintos especiais ou marcas em suas roupas. Não podiam construir casas mais altas que as de muçulmanos. Não podiam andar a cavalo, apenas em mulas ou burros, simbolizando seu status inferior. Não podiam carregar armas. Deviam dar passagem aos muçulmanos nas ruas. Suas procissões religiosas não podiam ser barulhentas ou públicas demais. Em teoria, essas regras vinham do Pacto de Omar, conjunto de leis atribuídas ao califa Omar ibn al-Khattab, do século VII. Na prática, a aplicação variava enormemente. Alguns governantes eram mais tolerantes, outros mais rigorosos. Alguns períodos viram relativa tranquilidade, outros viram perseguições severas. Mas a estrutura legal fundamental era clara. Este era sistema hierárquico, onde muçulmanos estavam no topo e cristãos e judeus estavam abaixo. Isso era melhor do que morte ou expulsão imediata? Sim, claro. Era igualdade? Absolutamente não. E qualquer um que te disser que era sistema igualitário está mentindo ou não conhece as fontes históricas. Durante os primeiros 45 anos após a conquista, Al-Andalus foi governada como província do Califado Omíada de Damasco.
Governadores eram enviados da Síria, trocavam frequentemente e muitas vezes eram incompetentes ou corruptos. Havia instabilidade política constante. Havia tensões crescentes entre árabes e berberes, os berberes reclamando que faziam a maioria do trabalho militar, mas recebiam menos despojos e terras. Em 741, estourou uma grande revolta berbere no norte da África que se espalhou para Al-Andalus. Os berberes, que constituíam a maioria do exército invasor original, estavam furiosos com o tratamento discriminatório que recebiam dos árabes. Eles haviam recebido terras piores, impostos maiores sobre suas áreas, menos representação no governo. A revolta foi eventualmente suprimida, mas deixou a região instável. E então, em 750, aconteceu algo que mudaria completamente a dinâmica política do mundo islâmico. Em Damasco, a dinastia Omíada foi derrubada pelos abássidas em Revolução Sangrenta. Os abássidas, descendentes de Al-Abbás, tio do profeta Maomé, haviam reunido apoio de grupos descontentes, especialmente persas que se sentiam marginalizados no Império Árabe. Quando tomaram o poder, fizeram questão de eliminar completamente a família Omíada. Houve massacres sistemáticos. Praticamente todos os príncipes omíadas foram caçados e assassinados. As fontes descrevem jantares onde príncipes omíadas foram convidados para banquetes de reconciliação e então massacrados durante a refeição. Seus corpos foram profanados. Foi um dos episódios mais sangrentos da história islâmica inicial. Mas um jovem príncipe omíada conseguiu escapar. Seu nome era Abd al-Rahman ibn Muawiyah. Tinha cerca de 20 anos e conseguiu fugir da Síria através de incrível combinação de sorte, astúcia e coragem. As histórias sobre sua fuga são quase lendárias. Ele atravessou o deserto da Síria, escapou de perseguidores no Egito, passou anos escondido entre tribos berberes no norte da África que haviam sido aliadas de sua família. E em 755 cruzou o estreito para Al-Andalus. Lá, ele aproveitou as redes de lealdade que ainda existiam aos omíadas, reuniu apoio entre árabes sírios que haviam migrado para a Ibéria e que também temiam os abássidas, e em 756 conseguiu derrotar o governador abássida de Al-Andalus e se estabelecer como emir independente. Este homem, Abd al-Rahman I, governaria por mais de 30 anos. Ele nunca declarou ser califa, apenas emir, reconhecendo que não tinha força para desafiar o califado abássida diretamente. Mas Al-Andalus tornou-se de fato independente. E ele transformaria Córdoba, que até então era cidade provinciana, na capital de emirado poderoso. Abd al-Rahman I enfrentou revoltas constantes durante seu reinado. Berberes revoltados, árabes de tribos diferentes competindo por poder, cristãos moçárabes rebelando-se contra impostos, mas ele conseguiu consolidar seu poder através de combinação de força militar, diplomacia astuta e generosidade calculada com seus apoiadores. Ele começou a construção da grande mesquita de Córdoba, expandindo mesquita pequena, existente em estrutura que cresceria ao longo de séculos até se tornar uma das maiores mesquitas do mundo muçulmano. Estabeleceu sistema administrativo eficiente baseado em modelos sírios, mas adaptado às condições locais. Criou exército profissional leal a ele, não às tribos. E ele estabeleceu precedente fundamental. Al-Andalus seria independente, governada pela dinastia omíada em exílio e eventualmente rivalizaria com o califado abássida de Bagdá em poder e prestígio cultural. Seus descendentes governariam Al-Andalus pelos próximos 275 anos. E foi durante os séculos 9 e 10, especialmente sob o governo de Abd al-Rahman III, no século X, que Córdoba atingiu seu apogeu. Abd al-Rahman III, que governou de 912 a 961, foi provavelmente o governante mais poderoso e bem-sucedido de Al-Andalus. Em 929, ele deu o passo que Abd al-Rahman I nunca ousou. Declarou-se califa. Não apenas emir, mas Amir al-Muminin, comandante dos fiéis, título que rivalizava diretamente com o califa abássida de Bagdá. Por que ele fez isso?
porque o califado abássida estava enfraquecido, porque um novo califado rival xiita, os Fatímidas, havia surgido no norte da África, e Abd al-Rahman III sentiu que Al-Andalus era forte o suficiente, rica o suficiente e distante o suficiente para reivindicar status de califado independente. E ele estava certo. Durante seu reinado de 50 anos, Al-Andalus experimentou paz relativa, prosperidade econômica e florescimento cultural que fez de Córdoba uma das cidades mais impressionantes da Europa. E aqui precisamos ser muito precisos sobre o que realmente aconteceu, porque existe muita mitologia sobre este período. Vamos separar fatos verificáveis de exageros posteriores. A cidade de Córdoba, no século X, era de fato uma das maiores e mais desenvolvidas cidades da Europa. Isso não é exagero. As estimações variam, mas fontes sugerem que tinha entre 200.000 e 400.000 habitantes. Para comparação, Londres tinha cerca de 20.000. Paris tinha cerca de 25.000. Roma, antiga capital imperial, tinha decaído para cerca de 30.000 habitantes. Córdoba tinha infraestrutura urbana impressionante. Havia iluminação pública em algumas das ruas principais, com lampiões a óleo. Isso era raro na época, embora não único. Constantinopla também tinha iluminação pública, mas para a Europa Ocidental era notável. Tinha sistema avançado de aquedutos trazendo água limpa para a cidade. O Aqueduto dos Milagres, construído originalmente pelos romanos, mas restaurado e expandido pelos muçulmanos, fornecia água abundante. Havia banhos públicos numerosos, saneamento relativamente desenvolvido para padrões medievais. A grande mesquita de Córdoba, construída ao longo de 200 anos com sucessivas expansões, era maravilha arquitetônica genuína que impressionava todos os visitantes, cristãos ou muçulmanos. Com seus arcos em ferradura duplos, colunas de mármore e granito, decoração elaborada com caligrafia e padrões geométricos, era uma das estruturas mais belas do mundo medieval. E ainda existe hoje, embora tenha sido convertida em catedral após a Reconquista, com uma igreja católica construída bem no meio da estrutura original. Abd al-Rahman III construiu o palácio-cidade inteiro, chamado Medina Azahara, cerca de 8 quilômetros a oeste de Córdoba. As descrições contemporâneas falam de estrutura com milhares de quartos, jardins elaborados com animais exóticos, fontes com água corrente, decoração com ouro e marfim. Foi projeto de vanglória em escala imperial, destinado a impressionar embaixadores e intimidar rivais. Havia de fato bibliotecas importantes em Córdoba e outras cidades de Al-Andalus. A biblioteca do califa Al-Hakam II, filho de Abd al-Rahman III, supostamente continha 400.000 volumes. Este número é provavelmente exagerado. Fontes muçulmanas medievais tendiam a inflacionar números para efeito dramático, mas mesmo se for metade disso, 200.000 volumes seria coleção impressionante. Havia centros de estudo. Havia escolas, madrasas, onde se estudava teologia, lei islâmica, mas também matemática, astronomia, medicina. Havia tradução ativa de textos, obras gregas de filosofia, matemática, medicina e astronomia eram traduzidas do grego para o árabe. Textos persas e indianos também eram traduzidos. O médico cirurgião Al-Zahrawi, nascido perto de Córdoba em 936, escreveu a enciclopédia médica de 30 volumes, chamada Al-Tasrif. O último volume era dedicado exclusivamente à cirurgia e incluía ilustrações detalhadas de mais de 200 instrumentos cirúrgicos. Seu trabalho foi traduzido para o latim no século XII e tornou-se texto padrão em universidades médicas europeias até o Renascimento. Tudo isso é verificável e genuinamente impressionante. Córdoba e Al-Andalus no século X e XI eram centros de aprendizado e cultura que rivalizavam com qualquer lugar do mundo, incluindo Bagdá e Constantinopla. Mas agora vem a parte que muitos preferem omitir. A sociedade de Al-Andalus era profundamente estratificada e hierárquica. No topo estavam os árabes. Logo abaixo, os berberes,
tratados como inferiores. Depois vinham os mulades, ibéricos convertidos ao Islã, frequentemente tratados como muçulmanos de segunda classe. E no fundo da hierarquia estavam os dhimmi, cristãos moçárabes e judeus. Esta hierarquia gerava tensão constante, e essa tensão explodia regularmente em violência. Houve revoltas de berberes contra a elite árabe, houve revoltas de mulades, houve revoltas de moçárabes cristãos. E aqui está um evento que deveria ser muito mais conhecido: a Revolta dos Mártires de Córdoba, entre 850 e 859. Durante o século IX, a comunidade cristã moçárabe de Córdoba estava em declínio numérico e cultural. Conversões ao Islã eram cada vez mais comuns, especialmente entre os jovens, principalmente por razões pragmáticas: menos impostos, mais oportunidades, mais mobilidade social. Um grupo de cristãos, liderados por um sacerdote chamado Eulogio, decidiram tomar ação drástica. Começaram a blasfemar publicamente e deliberadamente contra Maomé e o Islã. Sabiam que blasfêmia era crime capital. Sabiam que seriam executados, e era exatamente isso que queriam. Buscavam martírio para reavivar a fé cristã que estava morrendo. Ao longo de 9 anos, cerca de 48 cristãos foram executados por blasfêmia em Córdoba. Todos voluntariamente, todos buscando martírio. Eulogio escreveu sobre esses mártires antes de ele próprio ser executado em 859. As autoridades muçulmanas ficaram em situação difícil. A lei islâmica era clara: blasfêmia era punível com morte, mas executar cristãos criava mártires. Inicialmente tentaram evitar execuções, ofereceram perdão. Tentaram classificar alguns como mentalmente instáveis. Mas a lei teve que ser aplicada, e a própria liderança cristã oficial ficou dividida. Um concílio de bispos moçárabes em 852 condenou os martírios como suicídios, não como atos heróicos. Então quem estava certo? Depende da perspectiva. Os cristãos estavam resistindo à assimilação e discriminação. As autoridades muçulmanas estavam aplicando suas leis. Era tragédia nascida de sistema fundamentalmente desigual. Agora vamos falar do grande mito, da grande narrativa que foi construída nos últimos 100 anos e que distorce completamente nossa compreensão histórica. A ideia da convivência, a suposta harmonia perfeita entre muçulmanos, cristãos e judeus em Al-Andalus. Você já ouviu essa história, tenho certeza. Muçulmanos, cristãos e judeus vivendo em paz idílica, colaborando intelectualmente, compartilhando festivais, trocando ideias livremente, celebrando a diversidade uns dos outros, em espécie de paraíso multicultural medieval que deveria servir de modelo para o mundo moderno. Essa narrativa foi popularizada principalmente no século XX, especialmente após os anos 60, por historiadores como Américo Castro e Maria Rosa Menocal. O livro de Menocal, O Ornamento do Mundo, sim, publicado em 2002, pintou Al-Andalus como utopia tolerante, lugar de entendimento mútuo genuíno e intercâmbio cultural vibrante, onde as 3 religiões abraâmicas coexistiam em harmonia que não seria vista novamente até a modernidade. E olha, preciso ser honesto aqui. Há verdade nessa narrativa. Não é completamente inventada. Houve colaboração intelectual real. Houve períodos de relativa paz, onde diferentes comunidades coexistiam sem violência aberta. Houve momentos de tolerância genuína, onde governantes muçulmanos protegiam minorias cristãs e judaicas. Houve intercâmbio cultural fascinante. Mas apresentar isso como a norma, como a experiência típica e cotidiana de Al-Andalus ao longo de 8 séculos, como harmonia perfeita e voluntária entre iguais. Isso é romantização profundamente enganosa que não sobrevive ao escrutínio das fontes primárias. A realidade, documentada por historiadores mais recentes e metodologicamente mais rigorosos como David Nirenberg, Brian Catlus, Kenneth Wolf e Jessica Koop, era muito mais complexa, muito mais tensa, muito mais hierárquica e muito menos romântica. O que realmente existiu em Al-Andalus
não foi harmonia espontânea baseada em respeito mútuo e igualdade. Foi coexistência pragmática, frequentemente forçada, dentro de hierarquia de poder explícita, legal e rigidamente aplicada. Muçulmanos no topo. Cristãos e judeus como Dhimmi, cidadãos de segunda classe protegidos, mas subordinados. E quando essa coexistência pragmática era ameaçada por instabilidade política, crise econômica, mudança dinástica ou surgimento de movimentos religiosos fundamentalistas, a violência explodia com brutalidade chocante. Vamos examinar os fatos concretos documentados em fontes primárias, porque fatos importam mais que narrativas bonitas que queremos acreditar. No ano de 1066, em Granada, houve massacre massivo da comunidade judaica. E este detalhe é crucial. Não foi cometido por cristãos durante a Reconquista. Foi cometido por muçulmanos durante o período de domínio islâmico, no auge da suposta convivência multicultural harmoniosa. O que aconteceu? Um vizir judeu chamado Joseph ibn Nagrela, filho do famoso poeta e estadista Samuel ibn Nagrela, havia alcançado posição de enorme poder político em Granada. Ele era essencialmente o primeiro-ministro do reino Taifa de Granada, controlando a administração do governo, finanças públicas e tendo influência sobre decisões políticas importantes. E isso violava todas as normas sociais e religiosas aceitas da época. Dhimmi, não muçulmanos, deveriam estar em posição subordinada, protegidos, mas claramente inferiores. A ideia de um judeu, um Dhimmi, governando efetivamente sobre muçulmanos, tomando decisões que afetavam a vida de muçulmanos, era considerada inversão intolerável da ordem natural e religiosa. O poeta muçulmano Abu Ishaq al-Ilbiri escreveu Qassida, poema longo, em 1066, incitando violência explícita contra os judeus de Granada. Seus versos diziam: vão, matem esse maldito judeu e tomem seu dinheiro, porque vocês têm mais direito a isso do que ele. Não o poupem, nem a ninguém da sua tribo. Eles coletam riquezas enquanto vestem roupas finas, e vocês, muçulmanos verdadeiros, vestem trapos. Cortem a garganta dele como sacrifício de cordeiro, pois ele engordou e ficou pronto. No dia 30 de dezembro de 1066, uma multidão muçulmana atacou o Palácio Real de Granada, arrastou Joseph ibn Nagrela para fora e o crucificou nas portas da cidade. Depois, a multidão se voltou contra a comunidade judaica inteira. O massacre durou horas. Casas foram invadidas e saqueadas. Homens foram assassinados nas ruas. Mulheres foram violentadas. Sinagogas foram profanadas e destruídas. Fontes contemporâneas, incluindo o próprio relato do filho de Joseph que conseguiu sobreviver, estimam que aproximadamente 1.500 pessoas foram mortas naquele dia. A próspera comunidade judaica de Granada, que havia existido por séculos, foi praticamente aniquilada. E as crônicas árabes posteriores? Algumas relatam o evento com aprovação, como restauração da ordem correta, onde muçulmanos estão acima e judeus abaixo. Outras mencionam com neutralidade como fato histórico. Praticamente nenhuma expressa horror moral pelo massacre de civis inocentes. Este não foi incidente isolado. Foi padrão que se repetiu. Quando Dhimmi esqueciam seu lugar, quando alcançavam sucesso ou visibilidade demais, quando ameaçavam a hierarquia estabelecida, o ressentimento acumulado explodia em violência. E os cristãos moçárabes? Sua história é de desaparecimento gradual, mas inexorável. No século VIII, após a conquista, cristãos eram a vasta maioria demográfica de Al-Andalus, provavelmente mais de 90% da população. No século IX, ainda eram maioria substancial. No século XI, eram minoria significativa, mas cada vez menor. No século XIII, eram comunidade minúscula e marginalizada. No século XIV, praticamente não existiam mais. O que aconteceu com eles? Não houve genocídio sistemático. Não houve expulsão em massa, exceto em casos específicos. O que houve foi algo mais sutil, mas igualmente eficaz. Pressão social, cultural, econômica e legal constante e implacável ao longo de gerações, que tornava a manutenção da identidade cristã cada vez mais difícil,
cada vez menos atraente e cada vez mais custosa. Pense na situação de uma família cristã moçárabe no século IX ou X. Eles pagavam jizya, imposto pessoal sobre cada homem adulto não muçulmano. Pagavam kharaj, imposto sobre terra agrícola em taxa mais alta que muçulmanos. Tinham restrições sobre construir ou reparar igrejas. Seus filhos tinham oportunidades educacionais e profissionais limitadas. Se quisessem trabalho no governo, comércio próspero, ascensão social, a conversão ao Islã abria todas essas portas. Geração após geração, família após família, a escolha pragmática era clara. Talvez primeiro apenas um filho se convertesse, para ter melhores oportunidades. Depois, talvez o pai, para reduzir impostos sobre a família. Depois o resto, gradualmente. As igrejas esvaziavam. Os mosteiros fechavam por falta de noviços. O clero envelheceu sem sucessores. A língua latina foi esquecida. A liturgia cristã foi abandonada. A própria memória de identidade cristã ibérica simplesmente se dissolveu na cultura islâmica dominante ao longo de séculos. Isso é perseguição? Não no sentido de violência sistemática e organizada, mas é sistema discriminatório estrutural que gradualmente elimina minorias através de pressão constante e incentivos para a assimilação. É forma mais sutil, mais lenta, mas igualmente eficaz de fazer desaparecer comunidades inteiras. E mesmo os judeus, frequentemente apontados como os grandes beneficiários de Al-Andalus, comparado à perseguição que enfrentavam na Europa cristã medieval, tiveram experiências dramaticamente diferentes, dependendo de quem governava e quando. Sob alguns governantes omíadas, especialmente no século X, judeus alcançaram posições de relativa proeminência. Samuel ibn Nagrela, o pai de Joseph, foi vizir de Granada no século XI, poeta brilhante, patrono das artes e general militar. Hasdai ibn Shaprut foi médico e diplomata na corte de Abd al-Rahman III. Houve períodos onde judeus prosperaram culturalmente e economicamente. Mas quando dinastias berberes fundamentalistas, dos almorávidas e depois dos almohadas vieram do norte da África no século XI e XII, trouxeram interpretação muito mais rígida, puritana e intolerante do Islã. Os almohadas, especialmente, eram fanáticos que não toleravam nenhum desvio de sua interpretação estreita da lei islâmica. Quando os almohadas conquistaram o norte da África e depois Al-Andalus, em meados do século XII, ofereceram aos judeus e cristãos restantes apenas 3 opções: conversão imediata ao Islã, morte ou exílio. Não havia quarta opção. Não havia zona cinzenta. Era ultimato absoluto. Muitos judeus fugiram. Comunidades inteiras deixaram cidades onde suas famílias haviam vivido por gerações. Alguns foram para reinos cristãos do norte. Muitos cruzaram o Mediterrâneo para terras mais tolerantes. Outros se converteram, pelo menos publicamente, tornando-se muçulmanos nominais, enquanto praticavam judaísmo secretamente, sempre sob risco de descoberta e morte. Maimônides, Moshe ben Maimon, um dos maiores filósofos, teólogos e estudiosos judeus de toda a história, nasceu em Córdoba em 1135, bem no meio desse período turbulento. Sua família foi forçada a fugir de Córdoba quando ele ainda era adolescente, por causa das perseguições almohadas que tornavam impossível praticar judaísmo abertamente. Eles vagaram por anos, passando por várias cidades do Maghreb no norte da África, a família toda fingindo conversão ao Islã para sobreviver. Maimônides escreveu tratado defendendo judeus que haviam se convertido sob coação, argumentando que não eram apóstatas verdadeiros se mantinham fé em seus corações. Ele eventualmente se estabeleceu no Egito, sob domínio menos fanático, onde finalmente pôde praticar judaísmo abertamente e escrever suas obras monumentais. O maior filósofo judeu medieval teve que deixar Al-Andalus, a terra supostamente paradisíaca de tolerância judaica, porque enfrentava conversão forçada ou morte. Deixe essa ironia afundar por um momento. Então não, definitivamente não. Al-Andalus não foi paraíso multicultural de harmonia religiosa. Foi lugar onde, às vezes, sob certos governantes específicos,
Em certas décadas específicas, sob certas condições políticas e econômicas favoráveis, minorias religiosas conseguiam viver vidas relativamente seguras e ocasionalmente até prósperas, sempre dentro de sistema legalmente discriminatório e estruturalmente hierárquico. E outras vezes, quando condições mudavam, quando fundamentalistas ganhavam poder, quando crises políticas surgiam, essas mesmas minorias eram perseguidas brutalmente, massacradas, forçadas a converter ou expulsas, exatamente como acontecia em praticamente qualquer outro lugar na Europa e no Mediterrâneo medieval. A Idade Média era brutal para minorias religiosas em todos os lugares, fosse a minoria cristã sob muçulmanos, muçulmana sob cristãos ou judaica sob ambos. Al-Andalus não foi exceção mágica a essa regra. Foi apenas mais uma variação do mesmo padrão humano milenar de intolerância, hierarquia e violência interreligiosa. Mas e quanto às contribuições? Esse legado é real? Sim, absolutamente sim. A Península Ibérica muçulmana serviu como ponte crucial para a transmissão de conhecimento. Vamos aos fatos específicos. Matemática. Os numerais que usamos de 0 a 9 são indo-arábicos. Foram desenvolvidos na Índia, adotados por matemáticos árabes e transmitidos à Europa principalmente através de Al-Andalus. A palavra álgebra vem de Al-Jabr, do título da obra de Al-Khwarizmi. Algoritmo vem da latinização de Al-Khwarizmi. Medicina. Os textos de Galeno e Hipócrates foram traduzidos do grego para o árabe, preservados e expandidos. Depois, retraduzidos para o latim em Toledo. Al-Zahrawi desenvolveu instrumentos cirúrgicos que foram usados por séculos. Filosofia. As obras de Aristóteles esquecidas na Europa foram preservadas em traduções árabes. Averroes, nascido em Córdoba em 1126, escreveu comentários sobre Aristóteles que influenciaram profundamente Tomás de Aquino. Agricultura. Técnicas de irrigação transformaram a agricultura. Produtos novos foram introduzidos: laranjas, limões, arroz, cana-de-açúcar, algodão, berinjelas, alcachofras. Em Valência, o sistema de irrigação islâmico ainda funciona hoje, 1000 anos depois. Arquitetura. A Alhambra em Granada, a Mesquita de Córdoba, as técnicas de azulejos, tudo deixou marca permanente. Linguística. Aproximadamente 1000 palavras no português e espanhol vêm do árabe. Álgebra, alface, açúcar, algodão, almofada, armazém, azeitona, azeite. Até Oxalá vem de Insha'Allah. Tudo isso é legado real, verificável e importante. Mas precisamos qualificações honestas. Primeiro, muitos avanços não foram criações de Al-Andalus. Vieram da Índia, Pérsia, Bagdá. Al-Andalus foi transmissor, não criador original. Isso é valioso, mas diferente de invenção. Segundo, a Europa cristã não era deserto intelectual. Mosteiros preservavam textos. Bizâncio mantinha a tradição greco-romana. Houve avanços próprios, como as catedrais góticas que superavam tecnicamente construções islâmicas. Terceiro, a transmissão de conhecimento frequentemente aconteceu em territórios já reconquistados. A Escola de Tradutores de Toledo funcionou sob domínio cristão, não muçulmano. Toledo foi conquistada em 1085. A escola floresceu sob patrocínio cristão. A verdade, Al-Andalus contribuiu significativamente, mas não foi paraíso único cercado por barbárie. Foi peça complexa em quebra-cabeça maior, e isso nos traz a reconquista. Um processo que levou quase 800 anos e foi tão moralmente ambíguo, politicamente complexo e militarmente fragmentado quanto tudo que veio antes. Logo após a conquista muçulmana de 711, pequenos núcleos de resistência cristã conseguiram sobreviver nas montanhas inóspitas do norte da península. A região das Astúrias, com suas montanhas rochosas e vales estreitos, nunca foi completamente conquistada ou pacificada pelos muçulmanos. Era território pobre, difícil de controlar, e simplesmente não valia o esforço militar necessário para subjugá-lo completamente. Ali, nobres visigodos refugiados, clérigos que haviam fugido
e populações locais cristãs estabeleceram um pequeno reino que manteve independência precária. A narrativa lendária cristã posterior fala da Batalha de Covadonga em 722, onde um nobre visigodo chamado Pelágio ou Pelaio supostamente derrotou uma força muçulmana nas montanhas asturianas. As fontes cristãs muito posteriores transformaram Covadonga em batalha épica, o começo heróico da reconquista, o momento em que a resistência cristã começou. A realidade histórica foi provavelmente muito mais modesta. Uma escaramuça menor nas montanhas, talvez uma emboscada bem-sucedida contra uma pequena expedição punitiva muçulmana. Mas, simbolicamente, Covadonga tornou-se mito fundador da resistência cristã, o momento em que tudo começou. Desses pequenos núcleos nas Astúrias, Leão, Navarra e depois Castela e Aragão, os reinos cristãos gradualmente, muito gradualmente, expandiram para o sul ao longo de séculos. Mas aqui está o ponto crucial que precisa ser entendido. Não foi cruzada religiosa unificada. Longe disso. Os reinos cristãos do norte passavam literalmente mais tempo lutando entre si do que contra os muçulmanos. Guerras dinásticas eram constantes. Disputas territoriais intermináveis. Castela lutava contra Leão. Leão lutava contra Navarra. Aragão tinha seus próprios conflitos. Portugal se separou de Leão e Castela em meio à guerra civil no século XII, e as alianças eram completamente pragmáticas e fluidas. Reinos cristãos frequentemente faziam pactos com reinos muçulmanos taifas contra outros reinos cristãos. Reis cristãos pagavam tributo a emires muçulmanos poderosos. Reis muçulmanos pagavam tributo a reis cristãos mais fortes. Mercenários cristãos lutavam em exércitos muçulmanos por dinheiro. Mercenários muçulmanos lutavam em exércitos cristãos. Casamentos dinásticos cruzavam linhas religiosas quando politicamente conveniente. O lendário El Cid, Rodrigo Dias de Vivar, o grande herói nacional espanhol, celebrado em épicos e filmes, exemplifica perfeitamente essa complexidade que a narrativa nacionalista posterior tentou apagar. El Cid nasceu em Castela por volta de 1040. Ele serviu o rei Alfonso VI de Castela, mas foi banido em 1081 devido a disputas políticas e acusações de que havia guardado para si parte do tributo que coletara do rei muçulmano de Sevilha. Depois de ser banido, El Cid não foi lutar contra os infiéis muçulmanos. Ele se tornou mercenário. Durante anos ele lutou para o rei muçulmano de Zaragoza, Al-Muqtadir, e depois para seu filho Al-Mutaman. Lutou contra outros muçulmanos. Lutou contra outros cristãos, incluindo o reino de Aragão. Ele não era cruzado religioso fanático. Era senhor da guerra medieval, extremamente habilidoso e pragmático, que lutava por quem oferecesse melhores termos, mais pagamento, mais terras. Eventualmente, em 1094, El Cid conquistou a cidade de Valência, no leste da Espanha, e governou-a independentemente até sua morte em 1099. Ele governou sobre população majoritariamente muçulmana. Sua administração incluía tanto cristãos quanto muçulmanos. Ele casou uma de suas filhas com um príncipe cristão de Navarra, outra com um conde de Barcelona. A imagem posterior do El Cid como paladino cristão puro lutando pela fé contra os mouros infiéis é romantização nacionalista muito posterior. A realidade era um homem medieval complexo, navegando alianças políticas complexas, onde religião era apenas um fator entre muitos. Mas isso não significa que não houve violência religiosa extrema. Houve. E de ambos os lados. E precisamos falar sobre isso honestamente. A fragmentação de Al-Andalus, após o colapso do Califado de Córdoba em 1031, criou dezenas de pequenos reinos muçulmanos chamados taifas. Esses reinos eram frequentemente fracos militarmente. Lutavam entre si constantemente. E muitos pagavam parias, tributos em ouro, aos reis cristãos do norte para não serem atacados. Isso financiou a expansão dos reinos cristãos. O ouro das parias permitiu aos reis cristãos construir exércitos maiores, fortificações melhores e atrair mais nobres para suas causas. Ironicamente, a riqueza cultural de Al-Andalus financiou sua própria conquista.
Mas quando os reinos taifas se sentiram ameaçados demais pela pressão cristã crescente, especialmente após Alfonso VI conquistar Toledo em 1085, a antiga capital visigoda, eles cometeram um erro estratégico fatal. Chamaram ajuda do norte da África. Os almorávidas, confederação de tribos berberes do deserto do Saara lideradas por líder religioso militar chamado Yusuf ibn Tashfin, haviam conquistado o Marrocos e parte da Argélia. Eram guerreiros do deserto, puritanos religiosos rigorosos, seguindo interpretação muito estrita da lei islâmica. Quando os reinos taifas os chamaram em 1086, os almorávidas cruzaram o estreito, enfrentaram Alfonso VI na Batalha de Sagrajas, também chamada Zalaca, perto de Badajoz, e infligiram derrota devastadora aos cristãos. As fontes falam de dezenas de milhares de mortos. Alfonso quase foi capturado. Foi um dos piores desastres militares cristãos da Reconquista. Mas então, os almorávidas voltaram seu olhar para os próprios reinos taifas que os haviam convidado. E o que viram os enfureceu. Viram reis muçulmanos bebendo vinho proibido pelo Islã. Viram cortes cheias de luxo, música, poesia profana. Viram mulheres sem véu completo. Viram tolerância excessiva a cristãos e judeus. Viram o que consideravam decadência moral completa. Então, ao longo das 2 décadas seguintes, os almorávidas conquistaram os reinos taifas um por um, depuseram seus reis e impuseram sua versão puritana e rigorosa do Islã. Bebida foi proibida, música foi restringida, instrumentos musicais foram destruídos, restrições sobre cristãos e judeus foram dramaticamente aumentadas. Muitos foram forçados a converter, quando os almohadas, ainda mais fanáticos que os almorávidas, os sucederam em meados do século XII, ficou ainda pior. Os almohadas ofereciam aos cristãos e judeus sob seu controle 3 escolhas apenas: conversão ao Islã, morte ou exílio imediato. Não havia quarta opção. Foi sob os almohadas que Maimônides teve que fugir de Córdoba, e milhares de judeus foram mortos ou expulsos. Do lado cristão, quando conquistavam cidades, o tratamento da população muçulmana variava enormemente dependendo das circunstâncias. Às vezes, quando uma cidade se rendia mediante acordo negociado, os termos eram honrados. A população muçulmana podia permanecer, manter suas mesquitas, suas leis pessoais, suas propriedades, em troca de pagar impostos especiais e aceitar governo cristão. Outras vezes, especialmente quando cidades resistiam e eram tomadas à força, ou quando cruzados estrangeiros estavam envolvidos, houve massacres, saques, violações de acordos, expulsões em massa. A conquista de Lisboa em 1147 é exemplo perturbador. A cidade estava sob controle muçulmano. Dom Afonso Henriques, primeiro rei de Portugal, sitiou a cidade com a ajuda de cruzados ingleses, flamengos e alemães, que estavam a caminho da Segunda Cruzada na Terra Santa, mas pararam para ajudar. Após cerca de 4 meses, a cidade se rendeu com acordo claro. Vidas e propriedades seriam protegidas em troca de rendição pacífica. Mas quando as portas se abriram, os cruzados estrangeiros, especialmente, quebraram o acordo. Houve saques extensivos. Houve violência contra a população muçulmana civil. O bispo do Porto teve que intervir fisicamente para tentar parar os piores excessos. A maioria da população muçulmana acabou sendo expulsa ou morta nos meses seguintes. Lisboa passou de cidade majoritariamente muçulmana para cidade cristã, e a comunidade islâmica praticamente desapareceu. Quando Sevilha foi conquistada por Fernando III de Castela em 1248, após cerca de 16 meses, houve acordo de rendição. A população muçulmana teve permissão de partir levando seus bens. Cerca de 300.000 muçulmanos deixaram a cidade e se mudaram para Granada ou para o norte da África. Sevilha foi repovoada com colonos cristãos do norte. À medida que a Reconquista avançava no século XIII, um padrão emergiu. Reinos cristãos conquistavam território, ofereciam termos variados à população muçulmana. Alguns muçulmanos partiam voluntariamente, outros ficavam tornando-se mudéjares muçulmanos vivendo sob domínio cristão.
Os mudéjares, especialmente no século XIII e XIV, tinham status legal similar aos dhimmi sob domínio islâmico. Podiam manter sua religião. Tinham suas próprias mesquitas, suas próprias leis para assuntos internos da comunidade. Mas pagavam impostos especiais, tinham restrições ocupacionais, eram legalmente inferiores. E essa tolerância pragmática tinha razão econômica clara. Os muçulmanos eram essenciais para a economia em muitas regiões. Eles sabiam agricultura irrigada. Eles eram artesãos habilidosos. Eles conheciam técnicas de construção, cerâmica, trabalho em couro. Expulsá-los todos imediatamente seria desastre econômico. Mas havia tensão constante, pogroms ocasionais, conversões forçadas localizadas, pressão crescente. E após a queda de Granada em 1492, quando o último reino muçulmano independente caiu para os reis católicos Isabel de Castela e Fernando de Aragão, a situação mudou dramaticamente. A Inquisição Espanhola havia sido estabelecida em 1478. Inicialmente focada em conversos, judeus convertidos ao cristianismo que eram suspeitos de judaizar secretamente. Mas criou atmosfera de paranoia, denúncias, tortura, confiscos de propriedade, execuções públicas de hereges. Em 1492, mesmo ano da queda de Granada, os reis católicos emitiram o Édito de Alhambra, expulsando todos os judeus que se recusassem a converter. Estima-se que entre 150.000 e 200.000 judeus partiram. Muitos foram para Portugal, que inicialmente os aceitou, mas depois também os expulsou 5 anos depois. Outros foram para o Império Otomano, norte da África, Itália. Os muçulmanos enfrentaram processo similar, mas mais gradual. Em 1502, foi ordenada a conversão forçada dos muçulmanos de Castela. Milhares converteram, pelo menos publicamente, tornando-se mouriscos. Outros fugiram para Granada ou cruzaram para o norte da África, arriscando vidas no mar. Em 1509 e 1510, revoltas mouriscas em Granada foram suprimidas brutalmente. Em 1525, revolta em Valência resultou em milhares de mortos. Em 1526, foi decretada a conversão forçada de todos os muçulmanos restantes em Aragão e Valência. Oficialmente, após 1526, não havia mais muçulmanos na Espanha. Todos haviam partido ou convertido. Mas, na realidade, centenas de milhares de mouriscos, muçulmanos nominalmente convertidos, continuavam praticando o Islã em segredo. Faziam abluções antes de oração, evitavam carne de porco, liam o Alcorão escondido, ensinavam árabe a seus filhos secretamente, mantinham jejum do Ramadã discretamente, e a Inquisição caçava-os obsessivamente. Vizinhos denunciavam vizinhos, famílias eram destruídas por suspeita. Qualquer sinal de práticas islâmicas era evidência de heresia punível com prisão, tortura, confisco de bens, às vezes morte na fogueira em autos de fé públicos. A tensão cresceu durante todo o século XVI. Havia medo constante de que os mouriscos fossem quinta coluna, que se aliassem aos piratas berberes que atacavam costas espanholas, que apoiassem invasão otomana, que se rebelassem. E, finalmente, no início do século XVII, o rei Felipe III, sob pressão de conselheiros e do clero, tomou decisão final. Entre 1609 e 1614, foi ordenada a expulsão total e completa de todos os mouriscos da Espanha. Cerca de 300.000 pessoas, aproximadamente 3% da população total da Espanha, foram forçadas a embarcar em navios para o norte da África. Famílias foram separadas. Propriedades foram confiscadas pelo Estado e pela Igreja. Pessoas que haviam vivido na Ibéria por gerações, cujas famílias estavam ali há 800 anos, foram expulsas em questão de meses. A travessia foi traumática. Muitos morreram no mar. Muitos navios naufragaram. Piratas atacaram alguns grupos. E quando chegaram ao norte da África, muitos mouriscos que haviam se tornado culturalmente ibéricos ao longo de séculos foram tratados como estrangeiros pelas populações locais. Alguns foram roubados. Alguns foram mortos. Alguns morreram de doenças. Foi limpeza étnico-religiosa.
foi deportação em massa. Foi fim definitivo da presença muçulmana na Península Ibérica após 800 anos. Não há termo honesto para descrever isso, exceto o que foi. Expulsão forçada baseada em identidade religiosa e étnica, causando sofrimento humano imenso. Então, qual é o legado real de Al-Andalus? É complicado, como tudo na história. O legado físico está por toda parte. Alhambra, Mesquita de Córdoba, azulejos, 1000 palavras árabes, sistemas de irrigação, receitas culinárias. O legado intelectual é inegável. Sem a transmissão que passou por Al-Andalus, o renascimento teria sido diferente. Mas o legado humano é de trauma. Séculos de guerras, populações deslocadas, culturas apagadas, cristãos moçárabes que desapareceram, judeus sefaraditas espalhados pelo mundo, mouriscos expulsos. E o legado político é de narrativas conflitantes usadas para agendas modernas. Para alguns, Al-Andalus prova que multiculturalismo funciona. Para outros, prova que é impossível. Ambas são simplificações perigosas. A verdade: Al-Andalus foi sociedade medieval com toda a violência, hierarquia, genialidade e brutalidade que isso implica. Houve momentos de tolerância e colaboração. Houve perseguição e guerra brutal. Houve avanços culturais. Houve sofrimento imenso. Não foi melhor nem pior que outras sociedades medievais. Foi apenas diferente. Estudar Al-Andalus honestamente nos ensina. Sociedades multiculturais sempre foram difíceis. Requeriam equilíbrios delicados. Quando quebravam, era tragédia. A lição não é glorificar nem condenar. É entender complexidade. É aprender humildade. É reconhecer que problemas de hoje são antigos, soluções são imperfeitas e devemos suspeitar de certezas absolutas. Se você chegou até aqui, obrigado. Você assistiu mais de 40 minutos de história rigorosa sem propaganda. Este vídeo foi longo, não dei respostas fáceis. Provavelmente frustrei quem queria glorificação ou demonização. Mas história honesta não agrada ninguém. Tenho obrigação apenas com a verdade. Todas as fontes estão na descrição. Tudo pode ser verificado. História séria se faz com evidências, não propaganda. Se te fez pensar, questionar narrativas simplistas, buscar complexidade, cumpri meu objetivo. Deixa like. Se inscreve. Compartilhe com quem precisa entender que história real é sempre mais interessante que propaganda. Obrigado por se importar com história honesta. E lembre-se, desconfie de narrativas simples. História real nunca é simples.